tema da aula de hoje é Educação da População Negra. É um tema relativamente recente nas pesquisas e no ensino da história da educação. E por quê? Porque na sua tradição disciplinar, a história e a filosofia da educação construíram uma narrativa eurocêntrica e evolutiva da pedagogia e da escola regular. Quando passou a tratar da educação dos negros, a história da educação confundiu cor, condição social e estatuto civil, supondo que a interdição dos escravizados à escola se estendia à população negra e parda de um modo geral. Não considerou também outros modos de ensino e aprendizagem, além da forma escolar. A partir dos anos 90, pesquisas revisaram as premissas, atualizaram suas referências históricas, fizeram outras perguntas e trouxeram novas fontes, que revelaram as nuances da legislação a respeito das permissões e interdições à escolarização, as formas não escolares de aquisição e transmissão dos saberes, inclusive do letramento, a presença de pessoas negras como estudantes e docentes nas escolas, a atuação de intelectuais e entidades negras por promoção e acesso à educação formal. O que de início, então, é preciso dizer a respeito da história da população negra no Brasil? Que essa história não se resume ao capítulo da escravidão e não se narra ou compreende pela ótica eurocêntrica e cristã branca. Que essa história se iniciou com sequestro, migração forçada, genocídio, venda, escravização e tortura, práticas para as quais não houve reparação. Que prosseguiu mediante integração imperfeita à sociedade burguesa, marcada pela marginalidade e pela discriminação inerentes à estrutura social racista. Quanto a aspectos culturais de origem, são vários os povos de origem africana com diferentes histórias, organizações sociais e culturas. Para o território brasileiro foram conduzidos majoritariamente os habitantes do Congo e de Angola, reinos nos quais a presença cristã portuguesa já se fazia presente junto ao poder, no comércio e na cultura. Diferente dos europeus, que cedo desenvolveram a cultura escrita e a impuseram à oralidade, a maior parte dos povos africanos, na época da colonização, mantinha e valorizava as tradições orais e seus portadores. Nas sociedades de origem dos africanos conduzidos ao Brasil entre os séculos XVI e XIX, não havia instituições escolares. A escrita e a leitura não eram utilizadas na transmissão cultural ou nos negócios. A função educativa era compartilhada entre os adultos. Os homens mais velhos eram os portadores e transmissores da tradição, que comporta o passado vivido, a cosmogonia e a religião. As narrativas, a música, a dança e a poesia eram os principais meios de memorização, transmissão e atualização dos saberes tradicionais. Já na condição de escravos, as comunidades originais eram separadas e suas estruturas de parentesco eram dissolvidas. Logo, eram dissolvidas as identidades nacionais, já que na África os limites entre os estados se definiam não por território, mas por relações entre famílias e clãs. Reprimiam-se cultos e símbolos religiosos, impondo crenças, moral e os modos de vida cristãos contra as crenças e práticas tradicionais, tais como o animismo, o politeísmo e a poligamia, forçando assim a aculturação. Havia resistências frontais, como sublevações, fugas e isolamento em quilombos, além das ocultas e negociadas, como a assimilação seletiva e mestiça dos modos de vida e dos elementos culturais impostos. No século XIX, a escola elementar pública estatal não aceitava a presença de escravizados. Essa interdição não se estendia a negros libertos ou nascidos livres que frequentavam as escolas públicas. O assunto será tratado na próxima videoaula. Na educação doméstica, aprendiam a ler, escrever e contar, mas de forma eventual e associada aos ofícios de negócios e serviços em que os proprietários os empregavam. Mas esse era o melhor caso. Nas fazendas e moendas, a, aspas, educação para o trabalho era dada a golpes de chicote. O que era educação para os intelectuais negros abolicionistas?
Em fins do século XIX, entre os negros libertos que tiveram acesso às letras e ciências, destacaram-se como militantes abolicionistas Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, que atuaram como profissionais liberais na política e no jornalismo. André Rebouças, por exemplo, considerava que a instrução pública era uma condição para o progresso do país e para a ascensão social. Acreditava também que a educação promoveria a elevação intelectual, moral e cultural dos negros, escravos e libertos, reforçando que todos deveriam ter acesso à educação primária, profissional e técnica para que se tornassem bons trabalhadores. No processo de abolição, pressionado pela imposição internacional para o fim do tráfico e pelo movimento abolicionista, o imperador sancionou a Lei do Ventre Livre, que ordenou a libertação das crianças nascidas de mães escravas e restringiu a escravização de adultos. Determinou essa lei que as crianças maiores de 8 anos, entregues pelos senhores em troca de indenização, fossem encaminhadas para a instrução elementar e de ofícios nas associações autorizadas pelo poder público. As crianças que permanecessem sobre a posse dos senhores até os 21 anos, não se aplicava a necessidade de instrução. A lei expressava a vitória da estratégia da classe senhorial para a abolição gradual, que era de restringir progressivamente o trabalho escravo, visando a uma transição sem danos aos proprietários e à ordem pública. Pela educação moral e das letras, se promoveria a integração disciplinada e controlada das novas gerações ao sistema pela introjeção nos futuros trabalhadores do império da superioridade hierárquica do branco e de sua condição senhorial. Como resultados, a classe senhorial livrou-se da responsabilidade de educar ex-escravos e manteve os futuros libertos sob as mesmas condições de criação e exploração até a idade adulta, ou seja, como escravos. Pouco mais de 100 crianças foram entregues ao Estado em 1879. Em 1885, de uma população de 1,5 milhão, apenas 18.900 escravos haviam sido alforriados. O governo, que recorreu a associações parceiras, como asilos e colônias agrícolas de artes e ofícios, não as apoiou adequadamente. Perdendo os auxílios públicos, essas instituições entraram em crise, frustrando as expectativas iniciais de atendimento. Quando muito, tornaram-se asilos para crianças desamparadas. Vamos falar agora do momento após a abolição. No início do século XX, surgiram jornais, associações, clubes e centros beneficentes, fundados e dirigidos por negros letrados que agiram pela educação da população negra. Tinham a preocupação com a correção do que chamavam de maus hábitos e buscavam ascensão social, elevação da autoestima, superação do analfabetismo e da condição subalterna e o combate ao preconceito e à discriminação. Além de estimularem a matrícula de crianças nas escolas regulares, ofereciam instrução em associações beneficentes, culturais e recreativas, visando suprir a falta de políticas do Estado. Nesse período, predominava entre as classes cultas, ou seja, nos primeiros tempos da República, a crença nas teorias do darwinismo social, do determinismo evolucionista e da eugenia, que afirmavam a inferioridade dos não-brancos e condenavam a miscigenação. Muitas escolas privadas, inclusive as religiosas, expressamente proibiam e recusavam-se a matricular as crianças negras. Nos grupos escolares, as crianças negras eram consideradas cientificamente menos capazes. As mal vestidas não eram recebidas. Sendo pobres, muitas já trabalhavam por suas famílias. Testemunhos recordam que docentes e estudantes as discriminavam. Vou mostrar agora algumas escolas criadas pelas entidades civis da população negra na cidade de São Paulo, entre os anos 1915 e 1930 aproximadamente. Temos a Progresso e Aurora, da Sociedade Beneficente Amigos da Pátria, que surgiu em 1908, a São Benedito, da Associação Beneficente Centro da Federação dos Homens de Cor, de 1915, a Escola do Centro Cívico Palmares, de 1926. Em comum, essas escolas forneciam ensino elementar, inclusive para adultos, e tiveram curta duração. Destaca-se aqui a Escola da Frente Negra Brasileira, nos anos 30, que chegou a oferecer também cursos secundários, teve professoras nomeadas pelo Estado
e contou com inspeção pública, exames finais e boletins escolares. De forma mais intensa a partir dos anos 60, dá-se a expansão crescente da oferta de escolas e vagas na escola primária e, em seguida, na escola secundária brasileira. Esse movimento ocorre, sobretudo, a partir dos anos 70, com a eliminação do exame de admissão ao ginásio e a extensão da escolaridade básica a 8 anos. Os negros vão se integrando à população escolar, sobretudo à escola pública, mas o acesso ao ensino superior era restrito, seja pela seletividade, seja pela ação contínua dos mecanismos sociais que forçavam a evasão do sistema. Com a redemocratização, movimentos sociais começaram a exigir do poder público posturas mais ativas e soluções diante das questões de raça, gênero e etnia na sociedade brasileira. Em 1995, a Presidência da República recebeu, da Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, o documento chamado Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Social, um esforço de proposição de políticas públicas de ação afirmativa. Quanto à educação, o programa propunha conceder bolsas para adolescentes negros de baixa renda, desenvolver ações afirmativas para o acesso aos cursos profissionalizantes, universidades e áreas de tecnologia de ponta. Essas pautas foram incorporadas ao Programa Nacional de Direitos Humanos no ano seguinte. Até o final dos anos 1990, entretanto, as ações voltadas ao acesso e permanência da população negra no ensino superior eram desenvolvidas no âmbito da sociedade civil, como o movimento negro, as empresas, igrejas e estudantes universitários. Havia aulas de complementação, financiamento e custeio, mudanças no sistema de ingresso, etc. A primeira lei afirmativa para o ensino superior foi aprovada no Rio de Janeiro, em 2003, estabelecendo reserva de 50% das vagas em universidades estaduais para egressos das escolas públicas, abrindo precedente para ações semelhantes em níveis estaduais e federal. Também em 2003, a Lei 10.639 regulamentou o ensino de História da África e da cultura afro-brasileira nos currículos da escola em todos os níveis. No ano seguinte, editaram-se as Diretrizes Curriculares Nacionais Étnico-Raciais, nas quais esse conteúdo é apresentado a gestores e professores das redes. Em 2012, nós temos a instituição do sistema de cotas para as universidades e institutos técnicos federais, um mínimo de 50% das vagas para egressos do ensino médio público, com distribuição entre negros, pardos e indígenas. Em 2013, publicou-se a segunda edição do Plano Nacional de Implementação das DCN para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Concluindo, ainda que avanços tenham acontecido, persistem as lutas dos negros para pleno acesso à escola e pelo direito a uma educação que inclua e valorize sua história, cultura e que combata o preconceito e a discriminação. Essa persistência se justifica, seja pela incompletude dos resultados em vista de todos os esforços cuja história acompanhamos, mas porque essas conquistas estão constantemente sendo ameaçadas. É isso, muito obrigado e até a próxima.